Olá, aluno FIA, bem-vindo à segunda aula do curso de Growth Agro. Nossa missão com essa jornada de conhecimento é abrir portas para você, sua carreira e também negócios. Ainda mais nesse momento delicado que o Brasil e o mundo vivem devido à pandemia de Covid-19. Queremos que você alcance suas metas e, por isso, essa é a oportunidade perfeita para você aprender mais sobre as inovações e transformações que os agronegócios estão passando. Esse conteúdo foi desenvolvido em 4 encontros e, ao comparecer em todos, você garante um certificado FIA online em seu nome. Muita atenção! Ao finalizar o último encontro, nós enviaremos um e-mail com um formulário para você. Ao responder este formulário, enviaremos o certificado em até 30 dias corridos, também para o seu e-mail. Alguns dos maiores CEOs, empreendedores e acadêmicos do Brasil possuem um certificado FIA semelhante a este. E se você ainda não viu a primeira aula com o professor Fernando Martins, você pode acessá-la pressionando em Aula 1, no menu que fica ao topo dessa página. Ele falou sobre tecnologia no agronegócio e, claro, como podemos utilizar essas novas tendências para alavancar a carreira profissional e até mesmo negócios. Estamos recebendo muitos comentários positivos sobre esse primeiro encontro. Depois de concluir, aí sim volte para cá e veja a continuação. Nesta série de aulas é fundamental que você siga todos os passos para ter uma experiência completa e também rica. Assim, você tem até a próxima segunda-feira, às 23h59, para assistir todas as aulas. Até lá, veja quantas vezes for possível. Esse curso possui o selo da FIA, eleita 3 vezes a melhor escola de negócios do Brasil pela revista Exame S.A. Provavelmente isso se deve ao alto poder de formação e transformação da FIA. Já passaram por aqui milhares de empreendedores, CEOs e muitos outros profissionais que hoje trabalham em multinacionais e também grandes corporações. Eles realizaram seus sonhos e agora estão dirigindo o futuro de outras dezenas de milhares de pessoas e suas famílias na frente de empresas que contribuem para o avanço do nosso país. Então, se você deseja conquistar o seu sucesso profissional e, claro, também a sua independência financeira, nós possuímos o conhecimento e a didática necessária para você ampliar a sua visão de negócios. Imagine-se daqui a um ano com a tranquilidade do cargo dos seus sonhos em uma grande empresa. Você pode chegar lá, caso se comprometa ainda hoje com essa meta. A FIA está aqui para levá-lo até ao seu sucesso profissional. Acreditamos que isso é possível porque estamos ampliando carreiras há 40 anos. Pela qualidade de seus cursos e também do seu time de professores, a FIA é presença constante nos mais importantes rankings internacionais. O jornal britânico Financial Times elegeu um dos MBAs para executivos como o 25º melhor das Américas, o único de uma instituição brasileira a aparecer nessa classificação. Ele também apontou a qualidade do quadro de alunos da Fundação Instituto de Administração como o 6º mais experiente do mundo. A FIA também recebeu o importante título de Escola Mais Inovadora da América do Sul, da premiação internacional Global Business Education Awards, feito pela European CEO. As áreas mais premiadas da Fundação são a de Administração, Finanças, Recursos Humanos, Marketing e também de Preparação Internacional para Executivos. O curso de Growth Agro foi feito para que você tenha a melhor educação executiva no meio do agronegócio. Então, a sua aula com o professor Tejão já vai começar. Não deixe de comentar caso tenha qualquer dúvida, dificuldade ou elogio. Vamos interagir com o maior número de pessoas possível. Uma boa aula! Olá pessoal, aqui no Grow Agro, nesta casa na FIA, esse programa da FIA Online, um prazer estar com vocês muito grande. E vamos falar sobre carreiras e carreiras num novo paradigma do agronegócio. Eu mesmo comecei no agronegócio por vias completamente incertas. Não entendia nada, não sabia nada do que era, mas acabei por essa coisa do destino. Então, uma coisa muito importante nas nossas vidas é a gente até nos abrirmos muito para o conhecimento, porque ao nos abrirmos às experiências, a gente vai encontrar uma coisa mais espetacular para um profissional, que é a sua vocação, que é efetivamente o seu dom. E eu penso que é um programa aqui da FIA, iniciado pelo professor Décio Zilberstein. Nós temos sempre esta preocupação da provocação sobre não esquecer o conceito do que é agronegócio. E quando nós olhamos o agronegócio inteiro, na visão de cadeia produtiva, as carreiras e as oportunidades são imensas. Imensas. Eu poderia dizer que todas as profissões têm lugar dentro do agronegócio, porque é um sistema que envolve desde a mente do consumidor até a mente do cientista, eu diria, do geneticista.
7 grandes desafios para o agronegócio e dentro deles vamos imaginando aqui agora, dentro de cada coisa dessa, a visão e a oportunidade de carreiras. Primeiro grande desafio, terra agricultável passa a valer ouro. Então tudo que envolve a análise, avaliação, as terras agricultáveis no planeta passaram a valer ouro. Antigamente se dizia, por exemplo, terra do cerrado, nem dada nem herdada. Hoje, terra agricultável vale uma fortuna. Segundo, nós vamos caminhar para 10 bilhões de pessoas até 2050. Portanto, um planeta que vai ficar inchado de gente, vai ser necessário muita ação de logística, de aspectos de desperdício, aspectos que envolvem a sociedade. Muito empreendedorismo no agro, com muito cooperativismo da mesma forma. Desperdício. 30% do que a gente produz no mundo vai para o lixo. Então a guerra anti-desperdício vai oferecer oportunidades imensas também de carreiras e profissionais. O novo consumidor. O novo consumidor não é mais como o de antigamente. O de antigamente se acostumava àquilo que era dado a ele. Então havia mercado para pobre. Hoje não importa a renda que o cidadão tenha. Ele está conectado nas mídias, nas redes sociais, com os celulares, ele está conectado no mundo. Então ele quer o melhor. E a gente já diz, luxo for all. Não importa o que você vai fazer, você tem que fazer com a visão da dignidade de um novo consumidor que pode ter pouquíssima renda para consumir, mas ele vai querer tudo do bom e do melhor, portanto é uma visão sistêmica complexa, grande, também de oportunidades em muitas carreiras. Tecnologia para todos. Não é só tecnologia para as grandes fazendas, não é só tecnologia para as grandes agroindústrias. A tecnologia para micro e pequenos, porque o grande empreendedorismo do mundo no agronegócio tem 2 caminhos grandes de empreendedorismo. Os micro e pequenos produtores rurais do planeta e também as micro e pequenas agroindústrias do planeta. Portanto, vai precisar de mecanização, de tecnologia, de sistemas, de processos, e não é só para alguns, não é só para poucos, é para muitos, muitos e muitos, oportunidades também imensas de carreira nessa área. O aspecto da cadeia produtiva significa compreender que agribusiness, agronegócio, é um sistema, um complexo que vai da mente do consumidor final, do cidadão, até a mente do geneticista. Então eu digo, é um negócio que é da semente à mente. Semente no sentido da ciência, da tecnologia que antecede a produção agropecuária, passa por todo um sistema e vai até o cérebro, a mente, corações, percepções dos consumidores finais de alimentos e de fibras. E este produtor rural do futuro, a agropecuária do futuro é uma montadora agrotecnológica de sustentabilidade intensiva, cada vez mais conectada ao conceito de saúde. Portanto, agronegócio vai se transformando num agri-health, num negócio de saúde. O Brasil, 2030, 91% urbano, 9% rural. Então não existe mais essa coisa de dizer que o agronegócio é rural. O agronegócio é urbano, porque ele envolve toda uma cadeia de produção, como eu disse agora há pouco, que vai até a mente do consumidor final, a mente do cidadão, portanto, todo o desenvolvimento a nível das grandes cidades, das pequenas e das médias cidades, onde ali está presente uma agência de uma cooperativa de crédito, numa cidade em que não tem outro banco, ali está, por exemplo, uma presença urbana do agronegócio. Professor Décio Zilberstein, nosso querido amigo, pioneiro no mundo aqui acadêmico do agro, tem esse slide mostrando que é um sistema agro baseado desde os insumos, que é o fertilizante, a semente, as máquinas, os produtos veterinários, passa pela agricultura, pela agropecuária, caminha pela indústria de processamento, de transformação, vai para a distribuição, transporte, armazenagem, supermercados, delivery, food service, etc., e vai até o consumidor final. Então, este slide do professor Décio fala, é um ambiente organizacional, um ambiente de uma orquestração organizacional. E como vocês podem perceber, em cada caixinha dessa, oportunidades de carreiras as mais
as mais variadas. O professor Ray Goldberg foi o homem que criou esta visão de cadeia produtiva lá em Harvard, nos anos 50. E alguns brasileiros foram lá estudar, como Ney Bittencourt de Araújo, com quem alguns outros brasileiros, como eu, tivemos a sorte de trabalhar e de estudar. Então vimos lá em Harvard, professor Ray Goldberg, o que era esse sistema que eu mostrei no slide anterior, cedido pelo professor Décio. Agora, o mesmo professor Ray Goldberg, hoje lá em Harvard, este homem está com 93, 94 anos de idade, ele está criando um novo conceito. E esse novo conceito abre, então, mais probabilidades e mais perspectivas de carreiras. Ele diz, é um food citizenship. Seria, traduzindo, uma agrocidadania. Portanto, nós estamos em aspectos também psicológicos, em aspectos sociológicos, em aspectos de luta contra a pobreza, numa grande crítica que ele mesmo faz e convoca lá anualmente líderes para discutirem, que estamos numa era de falta de confiança. Portanto, vamos discutir e debater cada vez mais uma reconfiança, uma revolução de confiabilidade dentro do que é todo esse sistema de fibras, de energia, de ração e de alimentos. O professor Ray Goldberg tem um quadro muito parecido com aquele do professor Décio. Esta é a visão clássica do agronegócio. Ela nasce da pesquisa científica, da tecnologia, caminha por suprimentos e insumos, mecanização para a agropecuária, passa pela agropecuária propriamente dita, pela armazenagem, pelo transporte e pela distribuição, envolvendo varejo, supermercados e chega ao consumidor final. Esta é a visão clássica do agronegócio. Agora, a nova função redefinida pelo professor Ray Goldberg, lá em Harvard, atual. Há uma redefinição dos papéis de cada elo dentro da cadeia produtiva. E ao olharmos essas redefinições, começamos a ver, e vá você aqui acompanhando conosco, a expansão mental de oportunidades e de carreiras existentes dentro deste macro setor. Ele diz, os agricultores não são mais simplesmente produtores, eles são responsáveis pela administração do clima, responsáveis por administração da água, dos recursos naturais, e vai cada vez mais colocando também o agricultor como um agente da saúde. E criou, inclusive, uma visão chamada agricêutica, ou seja, produtores rurais como agentes da defesa de meio ambiente, dos recursos do seu microbioma, da água, um conceito bem mais avançado do que era aquele antigo. E, inclusive, um gestor de todo este universo tecnológico que hoje é oferecido à agropecuária. As empresas de fertilizantes, de sementes, de máquinas agrícolas, de produtos veterinários, o professor Ray Goldberg coloca, olha, se transformam numa Life Science Company, em empresas de ciência da vida. Também um conceito bem mais ampliado do que era o conceito clássico antigo. As companhias de trading, exportadoras e transportadoras, comercializadoras de commodity. O professor Ray Goldberg diz, se transformam em supridoras de ingredientes e empresas de soluções. Então nós vamos vendo aqui que essas grandes corporações, dessas traders, elas vão sendo cada vez mais, tendo que ter um olho específico e pontual, segregação de commodities, especialização do que fazem e empresas solucionadoras de problemas. Não é mais e não será mais a exportação dos grandes volumes da mesma commodity. Será cada vez mais selecionado, segregado, blockchain, e vem por aí também carreiras e trabalhos diferenciados dessas grandes companhias. As companhias de alimentos e bebidas, as companhias de marca, se transformam em companhias de nutrição. Nutrição, de sabor e de educação nutricional dos consumidores. Uma missão extraordinariamente educativa nesse campo. Por exemplo, já estou imaginando aqui carreiras também de pedagogos neste ambiente de alimentos e bebidas. E a distribuição, o varejo. E para o varejo,
o professor Ray Goldberg e esse grupo de discussões lá em Harvard coloca neles um papel de serem verdadeiros gestores da saúde humana sob o ponto de vista de alimentos e bebidas. Então vamos ver cada vez mais o ingresso de supermercados, da área de food service, numa certa advocacia desta visão dos consumidores com relação à saúde e sabor de um alimento que vai precisar ser cada vez mais compreendido como uma função nutricional. Então, ao olharmos as redefinições de Harvard neste momento e olharmos isso numa perspectiva dos próximos 10, 15 anos, vamos enxergando aí oportunidades de carreiras fascinantes, desde nutricionistas, né, orientando, por exemplo, pontos de venda, até aspectos de sensorialidade mental, como o cérebro humano avalia a sensorialidade de alimentos e como que isto se une à pesquisa de um geneticista. Vamos vendo, então, uma integração de ciências exatas com ciências humanas, com ciências biológicas, ou seja, um caminho integrador de uma diversidade de saberes e de conhecimento. Este quadro da agrocidadania, da agricêutica, é a síntese dos caminhos contemporâneos, pontuais e atuais definidos nesse trabalho do professor Ray Goldberg lá em Harvard. Saúde, sinônimo do agronegócio, meio ambiente, outro sinônimo do agronegócio, valores percebidos pela sociedade, portanto, a competência comunicacional, outro ingrediente fundamental do novo agronegócio, ciência e tecnologia para todos, não só para alguns, mas uma capilaridade gigantesca da ciência e da tecnologia, originação. Antigamente ninguém queria saber de onde vinha a soja, o café, de onde vinha a banana. Agora passa-se a dar valor à história da originação. Então nós vamos passar a ver no mundo algo assim, depende. Orgânico é bom? Depende. Biodinâmico é bom? Depende. Agricultura clássica é bom? Depende. O depende significará como foi feito, quem fez, por que fez e todo o sistema de rastreabilidade desde a originação até o consumo final. Então, originação passa a ter um peso e um valor gigantesco. A ética, a história, contar histórias das regiões. Então, quando você vai, por exemplo, à França, participa lá do Salon de Agriculture de Paris, um movimento gigantesco, você vê ali a ciência, a tecnologia, tudo isso, mas você vê uma demonstração gigantesca da gastronomia dos terroirs. Então você vai vendo que agronegócio vai ficando também umbilicalmente ligado à originação e à cultura daquele lugar. Portanto, missões aí de carreira, não mais as clássicas, missões de carreira e de oportunidades para visões distintas e interessantes com relação a esse sistema de agribusiness. Economia e pobreza é outro aspecto a ser trabalhado pelo agronegócio. O planeta Terra tem cerca de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes hoje, e desses, 5 bilhões vivem da faixa da pobreza para a miséria extrema. Isso é impossível de continuar. Então nós vamos ver uma grande guerra daqui para frente contra a desigualdade. E o sistema de agronegócio é o mais importante nesta luta contra a desigualdade. Portanto, faz parte desta visão também profissões e carreiras em ONGs, em International Development, tem uma série de carreiras que nós não imaginávamos à disposição no campo do agribusiness. Educação e cultura. Cultura, porque será cada vez mais ligado aos valores de um microbioma, e educação. A educação não só da tecnologia, da ciência, a educação não só de toda a formação de mão de obra para o processamento, para a agroindústria, não só também dos repositores de gôndolas ou daqueles que estarão fazendo o desenho, dos robôs e do autosserviço, mas a educação principalmente da mente do consumidor final com relação à nutrição, à qualidade alimentar. Vários produtos diretos e indiretos, um monte de produtos que vão ser originados em laboratórios, originados em computadores, e não adianta reclamar.
vem muita coisa aí de caminhos outros, inovadores, que não são os clássicos também só da agropecuária. Conceitos, serviços, marketing, muita oportunidade para a visão de marketing dentro do agronegócio, arte, sabor e design. Design numa visão integradora de vários pedacinhos que formam uma nova colcha de o que é um novo produtor, o que é uma nova agroindústria, o que é um novo supermercado, um novo delivery, um novo autosserviço. Tudo isto será a reunião de ingredientes numa visão estratégica de design. Portanto, você que pretende estudar design, está muito bem-vindo aqui ao nosso mundo do agronegócio, porque as aplicações serão também gigantescas. Então nós vamos ver alguma quebra de coisas. Por exemplo, você faz pesquisas com os consumidores, todo mundo quer coisas naturais. Everybody wants the natural. Natural, o nome, o sinônimo. Agora, depende. Coronavírus, estamos no meio aqui da maior guerra, né? Que nós estamos vivendo uma guerra que não tem tiro, que não tem bomba nuclear, mas uma guerra através de um vírus. Este vírus foi originado ou foi alavancado também por um mercado de péssima qualidade de alimentação lá de Wuhan, na China. Então, é natural, é local. Local farming é bom? Depende. Orgânicos é bom? Depende. Rastreabilidade passa a ser um ingrediente, uma área de carreira muito importante no mundo do agronegócio. Nós podemos observar, ao entrar nos supermercados, uma verdadeira área de informação, de educação. Em cada gôndola você começa a ver a educação de consumidores finais e algo interessante que envolve um programa existente aqui no Brasil, dos supermercados brasileiros, chamado RAMA, Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, que é feito por equipes de pessoal de TI, de pessoal da área de sistemas, de computação, que fazem a rastreabilidade desde o campo até a gôndola dos supermercados. O poder do design, o programa RAMA, e esses programas RAMAs tem hoje nos supermercados o seguinte ponto: são cerca de 90 mil lojas no Brasil. E Márcio Milan, o diretor executivo da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, ele diz: eu gostaria que cada ponto de venda, cada uma dessas 90 mil lojas brasileiras se transformasse num ponto de educação. Educação antidesperdício, educação de qualidade alimentar e planos como esse aqui de divulgação de rastreabilidade e de qualidade alimentar com a valorização de produtores rurais que, utilizando o feedback desses programas de rastreabilidade, eles terminam por melhorar toda a sua qualidade de produção e, consequentemente, melhoram a médio prazo a sua rentabilidade também. Agora, este profissional, esta carreira nossa de ir ao futuro, não podemos esquecer Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia de 2002. E o Kahneman disse: o mundo não é previsível, a economia não é uma hard science, uma ciência exata, muito do que acontece na economia é pura sorte. Nós subestimamos imensamente o papel da sorte na dinâmica econômica. Um profissional, uma carreira dentro do agronegócio, temos que considerar uma série de fatores que são incontroláveis e, interessante, há um mês atrás, de gravarmos aqui, os melhores analistas diziam: preço do petróleo vai a $70 o barril. Uma briga da Arábia Saudita com os russos joga o preço do petróleo a 37, 38 e derruba tudo o que era uma visão de preço do petróleo, consequentemente causando um incômodo para todo o ramo da agroenergia. Vimos também que os melhores analistas, há 30 dias atrás, diziam: olha, o dólar vai ficar a 3,60, 3,70. Vem um fator absolutamente maluco, incontrolável de um coronavírus e o dólar está aí, a faixa de R$ 5. Portanto, muito importante numa carreira esta visão extraordinária do mundo das incertezas. Então, lidar com crises.
Crise sempre teve na história e em português significa alteração, desequilíbrio, estado de dúvida, incerteza. Parte da história humana. Nunca duvidar da existência dos ciclos e das crises e das incertezas, e estamos tendo, neste momento aqui no mundo, a chance de viver, a oportunidade de viver uma mega crise, imaginada talvez somente em filmes de ficção científica. Analisando 3.400 anos de história humana, apenas 268 sem guerra entre países, 8%. Portanto, o preparo deste profissional para o mundo deste mega negócio que é o agronegócio exige esta condição de resiliência, esta condição de entender que o mundo é feito de ciclos e também de crises. Agora, a palavra crise, quando você vai ver a sua origem na língua grega, crises com K, não é uma palavra ruim. Significa ato ou faculdade de distinguir, escolher, separar, explicação, interpretação do sonho. Portanto, nas crises transformamos o mundo e nas crises mudamos o mundo e nas crises crescemos. Um bom profissional tem que compreender o reino da imprevisibilidade e o quanto que dos fatores incontroláveis é necessário fazer a administração preventiva dos seus efeitos. Então, as crises são geniais. Você vai comprar um touro reprodutor lá de um amigo lá de Mato Grosso do Sul, custa 7, 8 mil reais. Você vai comprar uma bolsa Louis Vuitton, custa 14, 12 mil reais. Ou seja, crise com um K, geração de valor. Então, se você quer trabalhar na Louis Vuitton e entender tudo o que a envolve, você precisa compreender agronegócio, porque Louis Vuitton também é agribusiness. Novo agronegócio, sinônimo de saúde. Então, dois poderes alavancam o mundo. O mundo é imperfeito e um grande profissional, uma bela carreira, existe para quê? Aperfeiçoar as imperfeições do mundo. Outra coisa genial com relação às carreiras, e principalmente aqui de uma turma que vai estar exercitando essas carreiras nos próximos 20, 30 anos, é o que o mundo já está fazendo, reimaginando o capitalismo. Passamos até então a formação de CEOs, de dirigentes, com uma amplitude de visão planetária diferente daquela dos anteriores. E entramos num mundo disruptivo, disruption, mundo disruptivo. Quem inventou esse nome foi James McQueen, quando lançou seu livro lá em Las Vegas, anos atrás. E ele dizia, seja disruptivo, quebre os conceitos, ouse criando diante do que não foi oferecido, produza protótipos e novas ideias, estudando as necessidades e possíveis lacunas existentes para oferecer o inusitado. Então, carreira de criadores, carreira de criativos, carreira de disruptivos à disposição. E o que é a inovação disruptiva, segundo James McQueen? Não é revolução ou evolução, é a estratégia ou modelo de negócios que a tecnologia aciona que cria o impacto disruptivo, muito acima e maior do que a tecnologia em si. A tecnologia não muda só os processos, muda pessoas. Portanto, o disruption é algo que não foi imaginado e significa um design. Internet é a reunião do telefone com o computador. Uma mistura de coisas, por exemplo. Reunir coisas que já estão por aí e que não foram ainda reunidas. Isto significa, em carreiras, uma oportunidade extraordinária dentro deste mega setor, que é o maior setor do mundo, que é o agronegócio. O mundo dos algoritmos vão nos dando cada vez mais a possibilidade de ver o que não víamos. Vai nos aproximando e vai podendo melhorar a mediana das nossas decisões. Então, o novo agronegócio será um algoritmo a ser desvendado. Porque entre o algoritmo A e o algoritmo B existe o infinito. Então aqui tem um campo extraordinário de trabalhos, de carreiras, de buscas neste mundo fascinante que é o mundo da inteligência artificial. E olha, a transformação digital era um alfaiate muito bom. Esse alfaiate muito bom tirava a medida do terno e da camisa exatamente para você. Ele era um grande analógico. Você vai comprar hoje uma camisa ou um terno numa confecção pronta, vai ter entre o número 57 e 58, não vai ter o 57.3.
não vai ter o 58.2. Então são algoritmos que permitem fazer medianas muito boas, mas não é efetivamente dentro, especificamente do seu tamanho. Da mesma forma, um manipulador de medicamentos do passado fazia a montagem do seu medicamento exatamente como tinha sido a receita. Mundo analógico. Mundo digital, você consegue fazer coisas muito próximas em massa, em quantidade e também em qualidade. Então, o analógico permite escala, permite eficiência, qualidade, repetibilidade e produtividade. Agora, uma coisa muito rica aqui de campos profissionais compreenda muito bem o digital. Mas atenção, a resposta do digital, suportada pela tecnologia, para as demandas de um mundo cada vez mais analógico. Então, uma coisa genial nas nossas carreiras, nas nossas profissões. Entre o 0 e o 1, tem o infinito. Entre o 0 e o 0,0,0,1 existe o infinito. Significa um campo de poderes mentais simplesmente espetaculares na reunião dos algoritmos com o infinito do invisível que existe entre o mais próximo que você pudesse criar de um mundo digital. Portanto, temos aqui campos profissionais e de carreiras fascinantes. Esta aqui é a Fazenda Itamaraty, que eu visitei lá no Mato Grosso, uma fazenda do grupo Amage, gigantesca, cerca de 250 mil hectares de safra, safrinha, algodão, milho, soja, já fazendo também integração com lavoura pecuária. Ali tem o estado da arte do mundo digital, o estado da arte da mecanização. E como a Globo ofereceu ao Brasil todo, tem oferecido uma campanha muito rica e elucidativa do ponto de vista do que é o agro, a gente vai vendo que tecnologia é agro. Então, Fazenda Itamaraty, um show de tecnologia. Muito bem, o agro é pop, o agro é tech, tecnologia intensiva, Fazenda Itamaraty é um exemplo. Quando fui visitar, eu perguntei ao pessoal, eu quero conhecer o melhor operador de todo este arsenal de mecanização de precisão. Aí me trouxeram o melhor operador. Era uma mulher, é uma mulher, a dona Benigna Alves. Eu perguntei, você estudou onde? Fundamental. Como é que você foi parar aí operando esses equipamentos extraordinários que são verdadeiros robôs? Ela falou, eu participei de um curso, de um programa aqui na fazenda, fui bem e me colocaram como operadora. Eu disse, que diferença tem entre você e os outros para você ser a melhor? Ela não sabe explicar. Mas ela diz assim, na minha máquina ninguém sobe de pé sujo. Fui dar uma volta com a Benigna numa colheitadeira de algodão. Alguns de vocês aí já devem ter andado nisto. É fascinante, uma máquina extraordinária, ar-condicionado, música, equipamentos, botão, programada, colhendo algodão. O algodão vai na sua frente ali, pipocando, aquelas bolotas branquinhas. 15 minutos você está meio hipnotizado. Mas a Benigna tomava nota, ela via coisas que ninguém via. Por quê? Um grande analógico, uma operadora, uma mulher. Terminada a operação, ela passava algumas informações sempre para a sua chefia. Ou seja, a Benigna interage com o mundo digital de uma maneira muito única e rica. O cérebro dela parece que consegue enxergar o infinito existente entre um algoritmo da máquina e o outro. E ela é melhor, não porque as pessoas gostem da ideia de que essa mulher seja melhor, porque as métricas revelam a melhor performance da Benigna comparado a outros produtores. Então, o que seria? Talvez uma capacidade gigantesca de foco. Então, nas nossas carreiras, nas nossas profissões, nós vamos vendo, sim, este mundo fantástico de ter pessoas que possam fazer uma programação de uma fazenda, onde você vai corrigir os erros não na próxima safra, não no dia seguinte, você vai corrigir erros naquele instante, naquele segundo, porém, interessante o preparo mental e seres humanos como a dona Benigna. Você vai ver, e vamos ver cada vez mais, profissões e carreiras e certificações em selos, em originação, selos de tal cidade, selos de tal lugar, isto supermercados criando suas próprias linhas de certificação,
carreiras e oportunidades gigantescas dentro do agronegócio. Um mundo sofisticado, um mundo de rastreabilidade, de certificação. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter, como a dona Inês, 7 anos vendendo o seu cachorro-quente na porta de uma universidade aqui na cidade de São Paulo. 7 anos a dona Inês chega com o seu carro, com os seus ingredientes, com o seu carinho, com o seu carisma, e ela tem ali uma fila de seguidores que prefere comprar o cachorro-quente da dona Inês. Ou seja, as carreiras que vêm pela frente são extraordinárias. Ciência, tecnologia, rastreabilidade, certificações, porém, um empreendedorismo gigantesco de micropessoas dentro da visão do agronegócio que também precisam ser lideradas, gerenciadas. Sem esquecer, meu aluno, Alexandre Costa, ele tinha uma fábrica de chocolate como todo mundo tinha, de artesanal. E o Alexandre criou uma franquia, Cacau Show. A Cacau Show é a maior franquia de chocolates do planeta Terra. Ao fazer isso, ele está mexendo exatamente com essa angulação humana dentro dessa visão científica, tecnológica e de produção. Ou seja, carreiras extraordinárias aí pela frente. Agora, quantas profissões serão conectadas ao novo agronegócio, uma nova agrocidadania? Nerd Farms. Já existem no MIT. Jovens produzindo coisas numa integração dos seus computadores. Humanas, exatas, biológicas se misturando num processo ascensional de conhecimentos científicos compartilhados no planeta todo. Lá no MIT, os Nerd Farmers atuando, se reúnem, buscam ter uma reunião compartilhada de jovens com seus computadores e estarão produzindo alimentos a partir dos computadores em salas, ou seja, Nerd Farmers surgem. Revolucionário. Ao mesmo tempo, corporações investem no The Impossible Burger, um hambúrguer que é feito de vegetais, outro que vai ser feito de células. Portanto, que carreiras, que oportunidades nós temos dentro deste mega macro setor que é o agronegócio. Temos na agropecuária, mas temos no entorno da agropecuária oportunidades de carreiras e de profissionalismo simplesmente gigantescas e inimagináveis. Esta aqui é a dona Marise Porto, uma produtora rural. Fomos fazer um estudo de como a dona Marise se transformou no símbolo da integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Uma atividade, um conceito de agricultura de baixo carbono, extraordinária. O país está lançando também a carne de carbono neutro, desenvolvimentos científicos, tecnológicos e de aproveitamento de marketing fascinantes. E LPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Há 12 anos atrás, a dona Marise herdou uma propriedade degradada, falida. Prejuízo de R$200 por hectare. Ela não era agricultora, pecuarista, não sabia o que fazer. E ela foi conversar com o pessoal da Embrapa, de Goiânia. E lá encontrou um pesquisador, João K., que deu um livro para a dona Marise ler. O livro era ILPF. Dona Marise leu o livro e achou muito interessante, porque o livro dava uma fórmula de você poder criar uma pastagem a partir do ganho que você teria dos grãos. Então, dizia planta, grão e capim, o que era um absurdo. Todo mundo achava que era uma bobagem. Imagina plantar grão com capim, vai concorrer. A dona Marise fez o que o livro mandava contra a opinião de um monte de gente em volta. E ela se transformou, hoje, no símbolo maior da integração lavoura-pecuária-floresta, numa propriedade que passou a dar R$3.000 de lucro por hectare. E eu perguntei para o João K., o pesquisador da Embrapa, num encontro que tivemos, por que a dona Marise fez o que vocês falavam para fazer há 12, 13 anos atrás, 14, e ninguém fazia. E a resposta do João serve para todos vocês aqui que estão nos acompanhando nesta nossa aula.
para abertura de cabeça no sentido de carreiras e profissões. O João disse, a Marise fez por um único motivo. Ela era dentista. Se fosse pecuarista, não faria. Portanto, uma dentista se transforma num símbolo de ILPF, quando muitos pecuaristas, naquele tempo, não ousavam a transformação e a utilização deste conceito que cresce e é de uma importância imensa na imagem brasileira. E ao estudar a dona Marise, nós vimos que ela é uma designer. Ela não é uma produtora. Ela integra uma série de saberes e de conhecimentos que estavam espalhados. Desde tratores para remoção da terra, né? Desde um caterpillar, que nós nunca falamos na agricultura, até o aspecto da sustentabilidade, da qualidade da água e dos resultados da performance de uma integração de lavoura, pecuária e floresta, dando lucro, R$3.000 de lucro por hectare. Ela é uma design, com muita consultoria, com muita assessoria, campos extraordinários também para as profissões. O produtor do futuro é aquele que compreende que ele está numa cadeia produtiva, ele é um elo do que o antecede, um elo do que vem depois, e quanto mais ele trabalhar na construção da visão integrada da cadeia produtiva, mais oportunidades de sobreviver às crises e às dificuldades ele terá, porque o sistema todo pode se proteger e enfrentar as crises e os momentos difíceis da história, porque esta é a história humana na Terra. O produtor do futuro é um ser humano que vai inovar. E nesta inovação, oportunidade de carreira para muita gente. Porque eu posso ter uma propriedade, eu sei que eu tenho que inovar, mas eu não gosto. Ou eu não quero fazer, ou eu não sei fazer. E nesse sentido eu vou terceirizar esses serviços. Nós vamos ter muitos serviços de tecnologia terceirizados, inclusive teremos terceirizações completas de fazendas. Eu quero ter a fazenda que eu herdei do meu pai, eu acho que é legal ter, uma pessoa que é um advogado, uma outra pessoa comprou uma unidade de fazenda, mas não quer tocar. E não sabe tocar, ou quer se dedicar somente ao aspecto mais dos negócios, de bolsa de valores, etc. Eu terceirizo isto. Então nós vamos ver uma grande oportunidade de carreiras numa terceirização de todo este arsenal digital, tecnológico, sem o qual vai ser difícil o melhor alfaiate fazer o melhor terno. Porque mesmo o melhor alfaiate precisará da visão dos algoritmos nesse sentido. Este novo mundo do agro envolve conhecimentos de genética, de administração, meteorologia, logística, sistemas, tecnologia, gestão de solos, legislação, lei. Envolve antropologia, também tem que entender o aspecto que tem que negociar com diversas comunidades diversas, e índios, quilombolas, tem que compreender também o mundo da antropologia. Sustentabilidade, nanotecnologia, tributação. Tributação. É sempre o assunto das grandes crises da história humana. Tributos. Sociologia, cooperativismo, liderança, política, economia, investimentos, sucessão, pessoas, vendas, marketing, comunicação. E além de tudo isso, você ainda tem que ter um pouco de sorte. Portanto, as carreiras, as oportunidades são gigantescas. E um grande agrônomo, infelizmente já falecido, Dirceu Gacem, tinha uma frase que eu uso sempre: agroconhecimento, a rentabilidade proporcional ao conhecimento aplicado por hectare, e agora aplicado por planta a planta, aplicado por boi a boi. Conseguimos fazer a administração não mais de uma boiada, mas boi a boi, animal a animal. Portanto, o universo das carreiras, dos conhecimentos para estarmos dentro do agronegócio, aqui tem apenas 15%, 20% delas. Podemos fazer uma lista com mais 80% de setores, microsetores, carreiras dentro dessa visão do agronegócio, que quem é que vai descobrir? Você, ao estudar a visão do complexo todo, vai adequar a sua vocação a este mega macro setor que é o agribusiness. Então a Nova Pecuária é uma montadora agrotecnológica de sustentabilidade intensiva. Complexidade imensa da cadeia,
desde Uber Eats, sistemas de distribuição por meninos em bicicleta, em patinetes, até o mundo lá da cabeça de um cientista, de um geneticista que vai estar fazendo edição gênica, né? Ou seja, um universo impressionante de oportunidades. Então, é necessário, nessa nossa construção de profissionais e de carreiras, compreendermos o desenvolvimento humano também dessas pessoas, o desenvolvimento da qualidade humana, da perspectiva humana, da visão, da gestão, do planejamento. E chamamos aqui dos grandes 6 S's. Um mundo sensorial, a sensorialidade. Realidade é resultado de percepções. Há um mundo de sensorialidade. E no alimento, estudiosos como o professor Luigi, lá de Brescia, na Itália, estudando como que a mente humana compreende a sensorialidade do sabor de um café, de um chocolate, de um azeite, e como que os nossos neurônios associam prazer com determinados genes desses produtos. E nós vamos assistir um homem, uma mulher, pesquisador de sensorialidade, trabalhando junto com um geneticista no desenvolvimento de sementes voltadas a ângulos que amplificam o prazer sensorial de um alimento, desde a genética até a ponta final. Vamos precisar de sensibilidade, sensible feelings, porque o mundo vai nos mostrando que o que você faz impacta o outro, o impacto do outro impacta você, desejos de sustentabilidade, um espírito sensitivo, o design como ingrediente de sedução e todo esse composto transformado em simplicity. Todo este complexo oferecido de forma simples para que as pessoas possam compreender. Transformação da complexidade em simplicidade. Outra arte aqui também para profissionais. O mundo das mulheres. O mundo das mulheres vai cada vez mais dominando o agronegócio. Participo de um programa lá na França, Food and Agribusiness Management, e vi que lá na França, os cursos de agronegócio, 3 mulheres estudando para um homem. Portanto, as mulheres estão se aproximando cada vez mais, se aproveitando cada vez mais deste mundo novo do agronegócio, que é um mundo intuitivo, é um mundo sensitivo, é um mundo de percepções muito adequadas ao que é este composto biológico da mulher. Na sucessão também. E nas próprias escolas brasileiras começamos a ver cursos que antigamente eram dominados por homens, hoje já 50% de mulheres, 60% de mulheres. Então as mulheres estão não apenas trabalhando no agronegócio como sempre estiveram, porém estão cada vez mais tendo papel de liderança, de influenciadoras, de técnicas e de gestoras dentro da visão do agribusiness. Esta aqui é outra mulher sensacional, Carmen Pérez, hoje um símbolo mundial brasileiro de bem-estar animal, uma mulher. Esteve num encontro com a ministra da Agricultura da Alemanha, com a ministra brasileira, com o pessoal da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, lá em Berlim, representando aquilo que os consumidores alemães desejam. Se não tiver bem-estar animal, não quer comprar carne onde isso não é feito. E a Carmen Pérez, por exemplo, é um símbolo, outro ídolo nesse sentido, desta coisa inovadora. Tratar bem animais. Muita gente achava isto uma poesia, uma coisa romântica, porém não é não. E ela diz, e eu tenho lucro com isso, a minha rentabilidade aumenta. Meus alunos lá na França, todo ano eu estou com eles, alunos do mundo todo, e a pergunta que eu sempre faço a eles, e deixo aqui para todos vocês, é o que você vai fazer que não vai ser substituído por um robô? Essa é a grande questão para as nossas carreiras, para as nossas profissões com relação ao futuro. O que vamos fazer que não será substituído por um robô? Você pode já responder de cara, bom, fazer robôs, muito bem. Administrar robôs, muito bem. Vender robôs, muito bem. Mas não se esqueçam, entre o 0 e o 1 existe o infinito.
E aqui vai a grande provocação humana com relação às nossas carreiras, às nossas profissões. Tecnologias emergentes, vocês aqui vão ver neste programa coisas extraordinárias, avançadas desse tipo de coisa, porém, outra coisa doida. Toda essa tecnologia está aí à disposição. E um estudo realizado lá pelo pessoal da Agro Academy, que é uma startup nascida da Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia, gerada na Jato, lá em Pompeia, eles dizem, olha, 87% dos produtores rurais reclamam de falta de mão de obra qualificada. 87% reclama que não tem mão de obra qualificada nas revendas, nas cooperativas, nas áreas da agropecuária. E a tecnologia está à disposição. Então vai aqui um desafio interessante, profissional. Eu encontrei outro dia o Frank Dijkstra, um dos pioneiros, criadores do plantio direto no Brasil. Quando começou o plantio direto? 71, com Herbert Bartz. Por que começou? Uma imperfeição da natureza. Uma enxurrada varreu a lavoura dele. Ele foi à busca de aperfeiçoamentos e dominou o conceito do plantio direto. 75, 77, 78, lá atrás. Quantos anos se passaram de 80 até 2020? Muitos anos. E eu perguntei ao Frank, como é a qualidade do uso do plantio direto no Brasil? Resposta dele, 80% ainda é mal feito. Então vocês observem esse desafio profissional. Temos tecnologias, inovações de 40 anos atrás, que são hoje ainda mal utilizadas. E temos falta de preparo de mão de obra para a utilização desta moderna tecnologia que os cientistas, os engenheiros, os pesquisadores colocam à nossa disposição. Então existe um gap, um buraco entre a alta ciência e a operação a nível da agroindústria, do campo, etc. Portanto, um campo extraordinário também de carreiras para muita gente. E é o caso desta startup Agro Academy, nascida lá da Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia. O objetivo deles é como é que eu faço muito mais gente usar bem a tecnologia e o conhecimento existente. Agribusiness, maior negócio do mundo. O mundo tem um PIB aproximado de 100 trilhões de dólares. Depende aí do ano, nós estamos entrando aqui numa guerra que vai marcar uma diferença entre antes coronavírus e depois coronavírus, o mundo vai mudar, e a nível de alimento, saúde, rastreabilidade e segurança alimentar, vai mudar muito, campos extraordinários aí para as profissões, mas o mundo, algo aproximado de 100 trilhões de dólares é o PIB do agronegócio. O PIB, aliás, o PIB do planeta. O PIB do agribusiness, cerca de 20 trilhões de dólares. O PIB do agribusiness é equivalente a um PIB dos Estados Unidos inteiro, 20 trilhões. É o maior negócio do planeta. No Brasil, depende da taxa do dólar. Varia de 300 a 500 bilhões de dólares o agribusiness inteiro, dependendo se o dólar está a 5, está a 4, está a 3. Portanto, na média, um PIB brasileiro na casa de 400 bilhões de dólares. Na nossa forma de ver, e aqui eu quero estimular meus amigos aqui, economistas, o pessoal todo, colegas aqui da própria FIA e do Pensa, temos que recontar estes números. Na minha sensibilidade, estes números estão muito mais para 600 bilhões de dólares do que 400. Portanto, representaria minimamente 1/3 do PIB do país. Mas os números que a gente tem dizem 22% a 25% do PIB do país. Representando 22% a 25% do PIB do país, ou 30%, como é mais a minha visão, ele é de uma importância estratégica simplesmente gigantesca. Projetos de agribusiness representando 30%, 35% do PIB, com impactos indiretos em toda a economia do país, na nossa forma de ver, é a única fórmula para podermos levar o país a um crescimento sustentável de 4%, 5% ao ano. Agribusiness, então, o antes da porteira, mais ou menos 10%, setor de insumos, tecnologias, 20% o setor da produção agropecuária, 70% o pós-porteira das fazendas, no Brasil um pouco diferente, 30% o valor da agropecuária dentro do conceito todo do agronegócio. E
modernamente falando, ONGs, Associação de Defesa de Consumidores, uma série de outros ingredientes, a mídia, o lado político, influenciando toda esta visão aqui de cadeia produtiva. E aqui você pode ter e buscar emprego nas 500 maiores corporações agroindustriais do planeta. Essas 500 maiores corporações impactam diretamente 70% de todo o agronegócio mundial. Portanto, carreiras, oportunidades não faltam. E um executivo dentro de uma JBS, um executivo dentro de uma Bunge, de uma Cargill, de uma Unilever, cada vez mais é obrigado a compreender a visão sistêmica. Um executivo num Carrefour, num Pão de Açúcar, cada vez mais obrigado a compreender a visão sistêmica. Um executivo numa Corteva, aqui antes da porteira, numa Bayer, numa Jato, numa John Deere, cada vez mais obrigado a compreender a visão de cadeia produtiva. E já existe, por exemplo, uma empresa de fertilizantes russa, Fosago, que criou um selo Green Label, porque as minas de onde eles extraem os seus fertilizantes têm menos metal pesado do que outras. Então nós vamos ver uma mina de fertilizante de uma empresa russa se apresentando no mercado como um Green Label, ou seja, é um tipo de profissional, é um tipo de carreira que já é um pouquinho diferente do outro mais antigo no mundo dos adubos. Roberto Rodrigues, Marcelo, presidente da BAG, Marcelo Brito, a gente estamos aí incomodando, de certa forma, o país. Podemos dobrar o tamanho do agro, podemos ter uma meta de $1 trilhão. E aí vai também outro campo genial de carreiras, planejamento estratégico, business plan. E é o que nós dizemos, um plano estratégico, um plano de negócios, desde o A do abacate até o Z do zebu, revelaria para a gente oportunidades incríveis de crescimento desses negócios, desses setores, consequentemente acesso a mercados internacionais e resultantes de crescimento do PIB no Brasil. $1 trilhão. E aqui está um exemplo só para incomodar e mostrar oportunidades ricas de carreira para nós. Todo o setor da fruticultura brasileira, por exemplo. Nós somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo e só o 15º no ranking de vendas, estagnados em $600 milhões no ramo da fruticultura. A meta atual que existe é de buscar $1 bilhão nesse setor da fruticultura. O mundo deverá produzir 595 milhões de toneladas de frutas até 2021. No Brasil, produzimos 45 milhões de toneladas. Só vendemos 2% do que nós produzimos. A meta é de $1 bi. E eu pergunto, só de banana no mundo tem um mercado internacional de $15 bilhões. Portanto, imaginem aqui nossos amigos e amigas estudantes que estarão conosco. Que desafio profissional, desafio de carreiras, planejamento estratégico e business plan, do A do abacate até o Z do zebu. Dá para a gente ter uma meta em fruticultura muito maior do que $1 bilhão. Com certeza, uma meta de uns 20, 30 bilhões de dólares, quando olhamos apenas este setor, com toda a agroindustrialização e geração de valor que ele permite. A visão estratégica no Brasil nasce com este homem, Ney Bittencourt de Araújo, e a definição de agribusiness clássica de Harvard é esta: soma total das operações de produção e distribuição de suplementos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Assim escreveu John Davis e Ray Goldberg. Esta é a definição do que é a agribusiness no conceito harvardiano, que é onde nós tivemos também a chance de acompanhar e de estudar. O professor Décio nos deu estes slides. Ele diz: a agricultura não pode ser tratada em separado dos demais setores da economia. Ela afeta e é afetada pelos demais setores. O agro opera entre setores concentrados, fica com margens pequenas e calculadas, opera com riscos, conforme se tecnifica, cai a sua resiliência. Palavras do professor Dr. Décio Zilberstein. As novas gerações não ouviram Ray Goldberg,
estão encantadas com o crescimento dos mercados, ignoram ações estratégicas de longo prazo e nós vamos viver, nesta era pós-coronavírus, necessariamente uma revisão e uma retomada desses valores do agronegócio. O professor Décio diz, as ações coletivas representam estratégias estruturantes de proteção de valor. Não nascem de modo espontâneo, devem ser cultivadas. A governança dos sistemas de agronegócio ainda é um desafio. À medida que o consumidor se sofistica, aumentam as exigências. As estratégias compartilhadas são necessárias e o professor Décio salienta também aqui a grande importância do cooperativismo e das cooperativas nesta orquestração. Ou seja, se olharmos também o cooperativismo, carreiras e oportunidades de profissão em muitos campos. Os novos CEOs ativistas, entramos numa era de capitalismo consciente. Harvard, que classifica os melhores CEOs do mundo, ele já coloca como 30% da avaliação de um grande CEO os aspectos de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade. Não é mais somente a rentabilidade das ações ou o lucro, e nos diz os melhores CEOs são aqueles que têm uma visão já mais de longo prazo. E esses CEOs precisam olhar desperdícios. Para cada 3,47 quilos de uma comida gerada no campo, chega na mesa do consumidor 1 quilo. Portanto, lutas gigantescas de trabalho contra a pobreza. O CEO da Unilever disse há alguns anos atrás, eu quero ter no meu supply chain 500 mil pequenos produtores. Então, estes novos CEOs fazem parte da formação de um novo profissional que vai a este futuro do agronegócio. Visão de ambiente, visão de clima, visão ambiental, não dá para pensar em agronegócio sem a preocupação social, sem a preocupação da sustentabilidade. É bobagem ignorar isto. Temos que olhar, e o que é interessante, isto dá lucro. E vem por aí um campo de profissão e de carreira nova que é a bioeconomia, o invisível, aquilo que nós ainda não conseguimos valorar. Campos extraordinários de carreira no mundo da bioeconomia. Então, esta agrosociedade, esta agrocidadania, ela se dá pela uma intensificação de agriculturas, de recursos intensivos para alternativas de baixo impacto. Uma modernidade na visão da gestão da agropecuária. A nível da distribuição, eficiência, inovação em tecnologia, produtores mais exigentes, médios, pequenos e grandes, vendas técnicas, cada vez mais forças de vendas que compreendam o aspecto tecnológico da sua missão. Aliás, vai aqui vendedores e pessoas de marketing. Vendedores não existem para fazer o que clientes querem. Vendedores existem para fazer o que os clientes precisam fazer. No campo do agronegócio, vendas para produtores rurais não é fazer o que ele quer, é fazer o que tem que ser feito. Porque se fosse fazer o que ele quer, ninguém compraria até hoje semente híbrida de milho, ninguém compraria nada. Trabalhei na Agroceres, Antônio Secundino de São José, lançou a primeira semente milha de híbrido em 1945. Ninguém queria tecnologia alguma. Portanto, áreas de vendas existem para inspirar pessoas a fazerem aquilo que tem que ser feito. Novas lojas, just in time, distribuição home a home, não é mais nem delivery com relação aos aspectos de food service. É um food service home que nós vamos ver cada vez mais. E as visões de uma agrosociedade, uma dimensão social, política, ambiental, econômica, ecológica, isto forma este conjunto deste novo agronegócio, deste novo paradigma e, consequentemente, forma aqui oportunidades de carreira. Agora, é necessário compreender isto, participar aqui conosco desse nosso programa FIA Online, para que, inclusive, você compreenda dentro do seu dom, dentro da sua vocação, como é que isto se acopla a este mega setor planetário que envolve 20 trilhões de dólares e no Brasil, minimamente 600 bilhões e que pode sim vir a ser um negócio de 1 trilhão de dólares no nosso Brasil. Hegel nos diz, olha, temos que pensar diferente, pensar como este futuro vai ser, um sistema agroalimentar cada vez mais ligado à saúde humana e tudo aquilo que nos transforma através do incômodo é genial. E haja incômodo. Estamos tendo a chance de ver um belíssimo incômodo planetário, que é este mundo aqui hoje do coronavírus.
E isto tem grandes oportunidades de mudança e transformação. E, caminhando aqui para o encerramento dessa nossa aula, eu tive o prazer de conversar com Fernando Penteado Cardoso. O Dr. Fernando foi o fundador da Maná, uma empresa que deixou uma marca incrível dentro do agronegócio, o famoso Com Maná do Bandudá. E este homem tem 105 anos de idade. E eu fiz algumas perguntas a ele. O que um sábio diria para um jovem hoje? Então eu perguntei a ele, doutor Fernando, o senhor criou a Maná sob imensas dificuldades. Segunda Guerra Mundial, imagine, nós estamos vivendo aqui uma guerra invisível de um vírus. Imagine, Segunda Guerra Mundial, ele cria a Maná. O que o senhor diria sobre empreendedorismo, iniciativa, obstáculos, superação da vida? E eu perguntei a ele, a vida é uma sucessão de problemas? E olha só o que o doutor Fernando Penteado Cardoso, com 105 anos, nos fala. Eu diria aos jovens o seguinte, que a vida é uma sucessão de problemas e é preciso se dedicar aos problemas e encontrar uma solução viável, uma solução acertada para os problemas que tinham que defrontar. No meu caso particular, o problema é que não havia fertilizantes por causa das importações estarem fechadas devido à guerra. Então, para improvisar os fertilizantes que estavam escassos, eu comecei a trabalhar com farinha de ossos, com fosfatos naturais, com aquilo que fosse disponível. E me afeiçoei ao setor e mais tarde transformamos essa minha experiência num setor comercial, numa atividade comercial. A vida é uma sucessão de obstáculos, portanto, bem-vindos ao planeta. Profissionais para o futuro têm que ser resilientes, bravos, a coragem, porque os enfrentamentos serão constantes. Perguntei ao doutor Fernando, o senhor está com 105 anos de idade, já realizou todos os seus sonhos? Vamos ver o que um homem desse pode nos dizer. É difícil dizer, os sonhos é uma dinâmica e você está sempre pensando em coisas novas que o sonho permite. De modo que eu acho que nunca chegarei a realizar os sonhos, porque eles se renovam sempre e sempre tem horizontes muito vastos, horizontes muito variados dentro da profissão que você se dedica. Há uma dinâmica de sonhos. Os sonhos nunca terminam de ser. E eu perguntei, que sonho o senhor tem hoje? Os sonhos que eu tenho agora, que nunca pare a pesquisa da ciência agronômica, a pesquisa agrícola, que vai permitindo novos fertilizantes, novas sementes, novas variedades, novas tecnologias. É uma ciência dinâmica. Então, meu sonho é que essa pesquisa sempre mereça condições técnicas, condições financeiras, para sempre estar progredindo a serviço da agricultura, em última análise, a serviço da coletividade. Manter a ciência e a pesquisa viva, porque o doutor Fernando diz, agronegócio é ciência e temos que sempre nos aprofundarmos e nunca parar de estudar. Perguntei ao doutor Fernando, depois de um enorme sucesso como empresário, líder, agrônomo, não descansou e criou a Fundação AgriSUS, que apoia o ensino e a pesquisa. Por que o senhor, já rico, famoso, idolatrado, hoje continua sendo um executivo trabalhando numa fundação? Bom, nós da Maná sempre tivemos a preocupação de trazer ensinamentos técnicos aos nossos clientes. Nós queríamos que o nosso fertilizante fosse usado bem, a fim de que proporcionasse lucro ao lavrador que está empatando aquele dinheiro em fertilizantes. Então, essa preocupação de ensinar
e de criar coisas novas, ou acompanhar o desenvolvimento científico, originou, depois que me desliguei da Manac, em continuar prestando esse serviço à lavoura. Daí criamos a agricultura sustentável, a AgriSus, exatamente para proporcionar o desenvolvimento científico da agricultura. É um sentido de vida que não o deixa parar. Educação, educação, educação e aprimoramento. E perguntei então a ele que conselho daria para o sucesso de um jovem no século XXI. Olha, eu diria a eles, vocês, nos qualquer setor que escolherem relacionado à agricultura, lembre-se tempo que a agricultura hoje é baseada no desenvolvimento científico, seja na semente, seja no defensivo, seja nos fertilizantes. A agricultura é baseada na experiência desses produtos. Eu diria então que vocês não podem parar de estudar qual é o melhor adubo, qual é a melhor semente, qual é a melhor tecnologia para ter sucesso em suas carreiras, seja na pesquisa, seja na divulgação, seja na produção propriamente dita. Sempre tem que estar a par das coisas que estão sendo descobertas. E a resposta do Dr. Fernando Penteado Cardoso é estude, 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 estude. Nunca pare de aprender. E aqui quero dizer algo adicional a vocês aqui que nos acompanham. Um estudo feito nos Estados Unidos com jovens considerados Young Bright People, High Potential, jovens escolhidos das melhores escolas americanas, 20, 22, 25 anos, para serem os grandes líderes das empresas, selecionados pelos setores de recursos humanos. Estudo realizado lá revelou que 70% deles não irão ao futuro. Sabe por quê? Pararam de aprender. Abandonaram a sua curiosidade infanto-juvenil, ficaram arrogantes e achando que sabiam tudo por serem high potential. Portanto, Dr. Fernando Penteado Cardoso nos diz: estude, estude, estude e nunca pare de aprender. Vamos ver, com 105 anos não pode fazer muita projeção futura. Vive o dia como o dia que está correndo. Que planos o senhor faz hoje na sua vida? Perguntei ao doutor Fernando, com 105 anos, e ele me disse: hoje eu vivo o dia que está correndo. Com 105 anos, eu vivo o dia que está correndo, porque não dá para fazer muito plano para o futuro. Brilhante e genial deste homem, viva o dia que está correndo. Valores essenciais dele para nos inspirarmos nas nossas carreiras, profissões, de irmos ao futuro. Ele fala o valor da ciência e da pesquisa, estudo, solução de problemas com criatividade, sonhos inovadores, deixe legados, dê o melhor de si mesmo. Observe as crianças, conviva com as crianças, elas são sempre imaginosas e sempre nos revelam ângulos de curiosidade para nós que já somos adultos. Como um homem de 105 anos projeta a sua vida hoje, vivendo intensamente o dia de hoje. Qual o grande conselho? Nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender, nunca pare de aprender. Com relação a irmos ao futuro, amigas e amigos aqui do nosso programa, o que eu posso dizer sobre o futuro que você pode decidir hoje, é uma coisa só que você pode fazer sobre o futuro hoje, agora. É decidir com quem você vai ao futuro. Então, eu sou um sortudo, porque eu terminei convivendo desde os meus 20 anos de idade, quando comecei minha carreira profissional, com grandes pessoas. Um deles, Antônio Secundino de São José, criador da AgroSéries, um homem simplesmente espetacular. Ali convivi com o Ney Bittencourt de Araújo, filho do Secundino, convivi com uma casa educadora. Que sorte! Porém, com quem? Eu estava ali ao lado de grandes seres humanos. Convivi também um período fantástico com Sunji Nishimura, fundador da Jato, lá de Pompeia. O homem que faleceu aos 99 anos de idade e deixou um legado espetacular, a Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia.
Que sorte, conviver com Sunzi Nishimura, sua família, conviver com os profissionais que ele reunia ali em torno da Jato, conviver com a Grosseries, com o Antônio Secundino, com o Ney, com pessoas fascinantes como o próprio professor Décio, Ivan Vedequim, Pinaza, queridos amigos extraordinários, Dr. Joaquim Machado, ou seja, isto foi sorte. Agora, eu diria aqui a você que nos acompanha, procure a sorte. Então, um grande ser humano é aquele que pode decidir com quem ele decide ir ao futuro. A única coisa que eu posso fazer agora sobre o meu futuro é decidir com quem irei ao futuro. Então venha conosco, aqui nesse programa da FIA Online, que reúne um grupo de gente que com certeza só fará bem nas decisões sobre a sua carreira e sobre o seu futuro. Muito bem, o que você achou do conteúdo trazido pelo especialista José Luiz Tejon? Espero que tenha gostado. Hoje você aprendeu mais sobre oportunidades de carreira do agronegócio. Com este conhecimento, eu espero que você possa tomar decisões mais assertivas ainda neste ano. Nós vamos enviar o material dessa aula para você no canal Growth Agro no Telegram. Você pode entrar nele pressionando o botão Entrar no canal FIA, que deve estar ao lado deste vídeo se você estiver no computador, ou embaixo se estiver assistindo pelo celular. Para encerrar essa semana de desenvolvimento, o próximo encontro será nesta sexta-feira, com o especialista Alexandre Chequim. Ela também será liberada ao 12:30, e nós estamos preparando um conteúdo imperdível para ampliar o seu potencial. Um aviso muito importante é que você precisa preencher os seus dados no final dessa página para marcar a sua presença e garantir o seu certificado FIA. Vamos divulgar uma novidade muito importante nessa sexta-feira. Ainda não podemos falar muito dela, mas estamos preparando uma oportunidade única para você se aprofundar ainda mais na melhor escola de negócios do Brasil. Se 2020 é o ano de acelerar a sua carreira executiva ou empreendedora, você não pode perder. É na sexta-feira, às 12h30. Não se esqueça de ficar ligado no seu e-mail e no canal da FIA no Telegram. É por lá que daremos os avisos necessários para você concluir o seu curso e, claro, também mandaremos mais conteúdo extra. Nos vemos então na sexta-feira às 12h30. Até mais!